Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, estarmos mais uma vez como igreja juntos para podermos adorar o nosso Deus. Nós vamos orar neste momento, pedindo ao nosso Senhor a sua santa direção para que nós possamos, em sua presença, poder adorá-lo de maneira conforme a sua vontade santa, como a sua palavra se exige de nós. Vamos orar neste momento. Ó Deus, Pai amado, Pai bendito, nós te damos graças e te bendizemos nesse instante em tua presença, como tua igreja, que tem, ó Deus, este privilégio, esta oportunidade tão maravilhosa, tão rica, de poder estar reunida para adorar o teu santo nome. Ó Deus, que nós possamos, de fato, glorificar o teu nome, que este culto, ó Deus, que nós estamos oferecendo a ti, de maneira simples, mas de maneira sincera, seja agradável ao Senhor. Ó Deus, concede-nos, pois, a tua graça, concede-nos, pois, ó Deus, o teu favor, e que tu possas, ó Deus, agradar-se de nós, para que este culto, portanto, seja agradável a ti. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, conduz-nos por meio do teu Espírito, para que tudo aquilo que nós aqui viemos a fazer seja recebido por ti como um aroma suave, e que tu possas nos abençoar, ó Deus, nas orações que nós aqui pudermos elevar a ti, os hinos, os cânticos que nós entoaremos para te bendizer, que sejam aceitáveis na tua presença, e que a tua palavra ela possa ministrar profundamente em nosso coração, para a glória do teu nome. Nós oramos assim, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, nos coloquemos, portanto, em pé nesse instante, para que nós possamos fazer a leitura do texto do Salmo de número 60, uma leitura alternada deste texto. Lerei os versos ímpares e os irmãos juntos lerão os versos pares. Salmo de número 60. Farei a leitura dos versos ímpares, como acabei de dizer, e os irmãos posteriormente lerão juntos os versos pares deste texto. Assim diz: ao mestre de canto segundo a melodia, os lírios do testemunho, hino de Davi para ensinar, quando lutou contra os Círios da Mesopotâmia e os Círios de Sobá. E quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no vale do Sal. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a, entraram-lhe as brechas, pois deram-lhe ameaça ruim. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste o estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do ar. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade, exultarei e dividirei Siquém, e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom tirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus, tu nos traz, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Aleluia, glória ao nosso Deus. Os irmãos podem se assentar. Assentados, meus irmãos, nós vamos cantar o hino de número 7, Glória à Trindade.
lição. Leiamos a palavra do Senhor no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 5, versículos 31 e 32. Lucas, capítulo 5, versículos 31 e 32. Estarei fazendo a leitura e os irmãos estarão acompanhando atentamente. Assim, portanto, nos diz a palavra do nosso Deus. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, essa palavra, ela fala de maneira muito contundente para nós, porque nós somos esses doentes, esses que precisam de médico, esses que precisam ser tratados, que precisam ser curados por conta do pecado que praticamos. O nosso Senhor Jesus diz que veio nos chamar para o arrependimento e, portanto, que nós tenhamos a compreensão, à luz da palavra de Deus, de que nós pecamos, de que nós transgredimos a lei do Senhor. Pecar é transgredir, é quebrar a lei de Deus. Nós temos quebrado isso. Quebrado pelas nossas palavras, atitudes, ações, pensamentos, desejos, vontades, tudo que é contrário à vontade de Deus. Isto é pecado. E devemos nos arrepender disso, para que nós possamos ser perdoados, santificados, fortalecidos na presença do Senhor. Neste momento nós estaremos orando, pedindo ao Senhor o perdão dos pecados, pedindo a Ele que nos santifique, que mude e transforme a nossa vida para o louvor da sua glória. Estaremos fazendo uma oração silenciosa, particular, e após alguns breves instantes eu peço ao irmão Alisson para que nos dirija a Deus, no meio de uma oração, agradecendo ao Senhor, para que a igreja agradeça a Deus pelo perdão dos pecados que Ele nos concede. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nesta hora, Pai, estamos em Tua presença, humildemente pedindo perdão, Deus, nossas falhas. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Senhor Deus, a igreja, Teu povo, Senhor, assim se humilha, Deus, perante a Ti, porque o Deus Todo-Poderoso és, o Senhor forte, poderoso nas batalhas, que fez os céus e a terra. Deus, nos perdoa, Senhor. Assim, entristecemos os nossos pensamentos, gestos, palavras. Ó Deus, as concordâncias erradas, Senhor, é de acordo com a Tua palavra. Nos perdoa, Senhor. Pai, Senhor, alvo como neve, Senhor. Nos limpa, Senhor, todas as transgressões, todo pecado, Senhor. Se falar, Deus, mentir. Ó Deus, faz nós ainda mais refletir, memorizar e assim colocar dia a dia, Deus, a Tua palavra em prática. Nos perdoa, Senhor. Te agradecemos, Deus, pelo Teu Filho amado Jesus,
porque por meio dele foram todas as coisas, Deus, feitas para a tua igreja, que é o perdão, Deus. O perdão maravilhoso, perdão, Deus, que carregou ali na cruz nossas dores, nossas mazelas, nossos erros, porque, ó Deus, não merecemos tão amor, ó Deus, mas Tu, por meio de Tua misericórdia, porque Tu és fiel, Deus, para com Tua própria palavra. Ó Deus, Tu entregou Teu Filho amado Jesus na cruz para nos dar essa graça, esse intermédio, Deus, de falar contigo, perdoar, Deus, não só os nossos irmãos, mas saber que o Senhor também nos perdoa. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Jesus, pela Tua maravilhosa graça, que vem renovando a cada manhã no meio do Teu povo. Obrigado pelo perdão celeste, perdão real. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer no meio do Teu povo, no meio de Tua igreja, em nome de Jesus. Agradecemos, Deus. Amém. Amém. Portanto, irmãos, alegres, felizes em saber que o nosso Deus, Ele perdoa os nossos pecados. A Sua palavra, ela nos garante isso. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor, Ele assim nos perdoa por meio de Cristo. E nós podemos também ainda observar pela palavra do nosso Deus esta certeza do perdão. Eu quero assim convidar você para que nós juntos possamos ler a palavra do Senhor em Isaías capítulo 1, versículo 18. Se você encontrar o texto, coloque-se em pé, para que nós possamos ler em uma só voz a palavra do nosso Deus. Isaías capítulo 1, versículo 18. Uma leitura em uníssono. Assim diz a palavra do Senhor: vinde, pois, que arrasemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Que glórias ao nosso Deus! Que maravilha saber que os nossos pecados são perdoados e somos purificados. Neste momento nós estaremos adorando o nosso Deus, seremos conduzidos pelo nosso grupo de louvor, cantando os cânticos Alto Preço, Incomparável e Bem Mais que Tudo. No último cântico, os irmãos que vieram assim preparados para isso estarão trazendo seus dízimos e ofertas, como também os donativos para a cesta do amor.
do nosso Deus. Os irmãos podem se assentar nesse momento. Nosso Senhor, Ele é bem mais que tudo para nós. Sua palavra diz que a sua graça, ela é bem mais que tudo para cada um de nós. Meus irmãos, nesse momento chamado edificação, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 14 a 23. Efésios, capítulo 6, versículos 14 a 26. Assim chegamos ao texto final desta epístola. Hoje estaremos encerrando a exposição desta carta escrita pelo apóstolo Paulo. Todos encontraram o texto? Assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 14: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com a fé. Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu tens cuidado de nós. Tu tens, ó Deus, nos consolado, nos motivado, nos levantado, nos erguido. A tua palavra diz que nós fomos tirados do monturo. E o Senhor tem a cada momento, a cada instante, buscado nos levantar, nos conduzir pela tua palavra, que é a tua vontade revelada para nós. E nós te pedimos, ó Deus, que neste momento tu possas nos capacitar para que nós tenhamos a compreensão daquilo que o Senhor pretende nos dizer. Que sejamos edificados e transformados pela tua palavra. Ó Deus, nós queremos agradecer a ti não somente por esta bênção, mas por toda a bênção, por toda a graça, por toda a benéfica que o Senhor nos concede, mesmo nós não sendo merecedores, pela bênção da tua obra neste lugar, para que tu faças com que ela prospere cada vez mais. Agradecemos por cada irmão que tem buscado lutar e cooperar, ser um cooperador da tua obra, para o bem desta obra e para o louvor da tua glória. Nós oramos, Deus, agradecidos por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Nenhum soldado conseguirá vencer uma batalha se não tiver os devidos cuidados e se não se portar de uma forma vigilante em sua missão. Ele precisa conhecer o campo de guerra, ele precisa saber manusear os equipamentos,
conhecer o adversário, as suas táticas, as suas estratégias, a fim de se preservar dos ataques que são sempre insistentes. Creio que você já deve ter assistido algum filme que mostra cenas de guerra nos tempos antigos, nos tempos nos quais não havia o armamento bélico com armas de fogo. Eu acredito que você já assistiu. As armas eram flechas, eram arcos, que eram atirados contra os oponentes. E talvez você tenha assistido, creio, que uma cena onde você percebeu uma chuvarada de flechas e aqueles soldados que estavam sendo atacados por aquelas flechas, parecia uma chuva de arcos. Eles buscavam se proteger, eles tinham uma estratégia para se defender daqueles ataques, eles tinham escudos para isso, eles deveriam saber manusear esse equipamento para que a sua tropa não fosse ofendida. Eu acredito que você deva ter assistido isso. Aquele que sofre um ataque dessa maneira, como você ali vê no filme, ele precisa ser habilidoso, ele precisa saber se proteger, ele precisa entender que o seu oponente não cessará o ataque, e ele precisa então tomar os devidos cuidados para que a sua vida ali não cesse. Esse texto bíblico nos ensina, meus irmãos, que nós, como crentes, nesta batalha espiritual, como o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto, nós estamos numa posição de defesa e não de ataque. Muitos ensinam incorretamente de que nós estamos numa posição de ataque, que damos determinações para o maligno. A palavra de Deus nos ensina isso. E a gente vê até o arcanjo Miguel nos dando o exemplo de que é justamente o nosso Deus, é justamente o nosso Senhor quem toma a posição, que toma a direção soberana contra o nosso inimigo. Lemos no Salmo, na liturgia, onde o salmista nos fala de uma situação completamente difícil para o povo de Deus, mas ele termina o Salmo dizendo: em Deus nós fazemos proezas, porque Deus é quem calca os nossos adversários nos seus pés. Nós devemos, irmãos, nesta batalha espiritual, tomar uma posição de defesa e uma posição correta. E esse texto nos ensina isso, como tomar esta armadura de Deus, da forma como devemos nos proteger do nosso inimigo na batalha espiritual. E eu quero fazer com que você entenda e você reflita neste tema: tomar a armadura de Deus para a batalha espiritual. O apóstolo Paulo nos traz lições maravilhosas sobre isso. E a primeira lição que ele nos traz é que devemos tomar o equipamento para vencer a batalha. Devemos tomar o equipamento para vencer a batalha. E leia comigo do versículo 14 até o versículo 17, que diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está falando de equipamentos de defesa, de equipamentos pelos quais nós devemos nos proteger nessa batalha espiritual que nós enfrentamos, que existe e que é contínua contra nós. Paulo nos ensina que nós, nesta batalha, devemos nos vestir adequadamente. Ele apresenta aqui, meus irmãos, neste versículo 14, o verbo cingir. E este verbo cingir significa prender as vestes, prender as túnicas com uma cinta. Metaforicamente significa vestir-se da verdade. É esse ensinamento que a palavra nos dá para podermos vencer a batalha espiritual. É vestir a cinta da verdade, a cinta
da couraça da justiça. O apóstolo Paulo está dizendo: vistam-se da verdade, vistam-se da couraça da justiça. E para essa palavra couraça, ele apresenta ali o termo grego tórax, que significa um peitoral, um colete que protege todo o corpo. É assim que nós devemos estar. E Calvino e Müller entendiam que isso significa lealdade aos princípios e atos quanto à lei de Deus. A forma como nós devemos nos portar para vencer a batalha espiritual. Em relação a esta couraça de justiça, John MacArthur diz: era um pedaço de couro. A essa couraça, que é um equipamento de defesa que era utilizado ali pelo Império Romano, pelas tropas do Império Romano. E MacArthur ele nos diz que era um pedaço de couro enrijecido, ou um material pesado, sem mangas, e que cobriu todo o torso do soldado, e assim protegendo seu coração e outros órgãos vitais. E como a justiça ou a santidade é uma característica distinta de Deus, não é difícil entender porque essa é a principal proteção do cristão contra Satanás e seus ardis. É nos vestir desta couraça da justiça. Essa justiça que nós só podemos encontrar se formos justificados por Cristo. E como aprendemos no estudo da Confissão de Fé de Westminster, a justificação, ela não acontece e nós não somos justificados por um ato próprio nosso, por nossa própria força, por nosso próprio merecimento, mas apenas pela vontade soberana de Deus, na sua graça, por meio de Cristo Jesus. Paulo está dizendo: vistam-se da verdade, coloquem a verdade, cinjam-se dela. Ela é como uma cinta que vai amarrar bem as vestes de vocês, vai vestir vocês adequadamente. Vistam-se desta couraça da justiça. Quando nós lemos esse texto na versão King James, esta versão diz: estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Olha só como a versão King James traduz esse texto: que devemos colocar em volta de nós a verdade e a couraça da justiça. Aquele que vai para uma batalha não pode seguir sem estar preparado. E se você não está preparado, vestindo a verdade, vestindo a couraça da justiça, você certamente está sujeito a sofrer os embates, a sofrer as derrotas, a sofrer as quedas nessa batalha espiritual que é constante contra nós. Você precisa, meu irmão, minha irmã, tomar o equipamento necessário para vencer a luta contra o mal. Você precisa, de acordo com a palavra de Deus aqui, conhecer a verdade. Você precisa da justiça de Cristo. Mas Paulo nos ensina outra coisa sobre este equipamento que nós devemos tomar para nos proteger nesta batalha, para vencer o mal. Ele diz que nós devemos também calçar os pés com o Evangelho. O texto aqui nos ensina que precisamos de estabilidade, segurança para a nossa empreita contra o mal. Em uma batalha você precisa estar bem posicionado. Você não pode estar numa posição na qual você mostre-se fragilizado para sofrer uma derrota. Ele diz aqui no versículo 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O que ele queria dizer com isso? Ele fala de um calçado que traga segurança, que traga estabilidade. Um soldado jamais iria para uma guerra calçando sandálias havaianas, sandálias de correia. Ele estaria sujeito a sofrer uma queda, ele estaria sujeito a pisar em algum artefato que trouxesse um ferimento, que trouxesse uma lesão contra ele. Não, o calçado deve ser correto. E os soldados romanos, era justamente essa visão que vinha na mentalidade do apóstolo Paulo,
eles calçavam sandálias com cravos ali nas solas, e esses cravos garantiam proteção, garantiam segurança. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: somente o Evangelho vai trazer esta segurança, esta estabilidade para vocês enfrentarem a luta contra o mal, para vocês vencerem a batalha espiritual. O Evangelho é o que vai nos dar a garantia, é o que vai nos dar a segurança, é do Evangelho que nós precisamos para espiritualmente estarmos seguros. O Evangelho é o Evangelho que nos prepara para conquistar a paz e para conquistar a vitória. Você precisa conhecer a verdade, você precisa conhecer a justiça, e você precisa calçar os seus pés no Evangelho da paz. Mas Paulo ainda persiste dizendo: você também precisa embraçar o escudo da fé, para se proteger contra os dardos inflamados do maligno. E assim diz o versículo de número 16: embraçando sempre o escudo da fé, aquele equipamento que era colocado aqui na frente do soldado, e que eles juntavam-se ali e protegiam toda aquela fileira, aquela tropa, e colocavam ali por cima, protegendo também a cabeça, um lado para proteger as laterais, cercavam-se ali com os escudos para serem protegidos. Paulo diz: embracem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Por que ele está dizendo isso? Porque os escudos de guerra naquele período, e lembrem que falei para vocês na introdução da mensagem, daqueles filmes onde os oponentes atiravam flechas, arcos inflamados, ou seja, com fogo, contra a tropa adversária, e se eles fossem atingidos por aquele dardo inflamado, eles seriam queimados, eles morreriam. E os escudos eram escudos que eram feitos de madeira, com 2 folhas de madeira, e era revestido de um couro de animal, que era mergulhado antes na água, e quando os dardos inflamados eram atirados contra aquela tropa, eles apagavam. Eles não tinham mais aquele poder tão letal contra aquela pessoa. Paulo está falando disso. O nosso maligno, meus irmãos, ele lança os seus dardos inflamados, palavras, fofocas, difamações, contendas, desânimo, desespero, medo. Ele lança todo esse tipo de coisa, e nós precisamos nos embaraçar do escudo da fé, para sermos protegidos contra todos os seus dardos inflamados. E Paulo ainda nos diz: mas vocês também precisam mais. Há um equipamento que vocês também precisam tomar para vestir a armadura de Deus, para vencer a batalha contra o mal. Vocês precisam de um outro equipamento. Vocês precisam, conforme o versículo 17 nos diz, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Leia comigo o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo fala aqui desses equipamentos. Ele fala de uma vestidura de justiça e de verdade. Ele fala de um calçamento de preparação pelo Evangelho. Ele fala de um escudo da fé, e ele fala de um capacete. O que é que um capacete protege? A cabeça. Paulo está dizendo: você precisa proteger, meu irmão, a sua mente com o capacete da salvação, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Ele está questionando para nós como está a sua mente, como está a sua cabeça, o seu pensamento. Onde está a sua cabeça nesse instante? E as pessoas dizem que há muitas vezes pessoas que são crentes girafas, que o corpo está dentro da igreja, mas a cabeça está fora da igreja. A palavra de Deus está dizendo: tome o capacete da salvação, protejam a cabeça de vocês. A cabeça era de fato um alvo
algo que era muito visado pela tropa inimiga. E Satanás olha muito para isso, para a nossa cabeça. Vejam como está a cabeça das pessoas hoje em dia, lá fora, na igreja também. Ele está lançando seus dados inflamados. Esta semana havia uma postagem nas redes sociais de uma igreja onde acontecia uma pantomima, uma palhaçada dentro da igreja. E eu não aguentei assistir aquilo e não colocar ali uma resposta. A que ponto chegou o evangelicalismo? A que ponto essas pessoas chegaram? Será que essas pessoas nunca leram a Escritura? Será que a mente dessas pessoas nunca foi ensinada a respeito da verdade, da palavra de Deus? Satanás procura atingir este alvo que é a cabeça, trazendo as dúvidas, trazendo a preguiça mental, trazendo desânimo, trazendo um pensamento retardado. Satanás procura produzir as heresias. Ele procura produzir as falsas concepções a respeito da palavra de Deus. Satanás, sim, faz isso até dentro da igreja. Ele cita a palavra de Deus. Ele fez isso na tentação de Jesus. E citar a palavra de Deus não significa pregar corretamente a palavra de Deus. É preciso tomar cuidado. É preciso tomar atenção. É preciso estarmos vigilantes. Há uma batalha espiritual, sim, como falamos no sermão anterior. Nós não podemos omitir isso, nós não podemos deixar de observar que essa batalha espiritual, ela existe. Nós não podemos também cometer um outro erro, ou outro extremo, que é fazer com que o inimigo seja tão poderoso, porque ele está debaixo da autoridade de Deus. A gente não pode subestimar o seu ataque, a gente também não pode superestimar o seu ataque. A palavra de Deus está ensinando: cuide da mente de vocês, vistam-se da verdade, protejam-se na fé, calcem os pés do Evangelho, coloquem o capacete da salvação, que é a palavra de Deus, na sua cabeça. Este equipamento que vai te proteger. Toma os equipamentos que Deus te oferece, que Deus te apresenta nesta palavra, para vencer a batalha espiritual. Mas esta palavra de Deus também nos ensina que devemos tomar o poder para vencer a batalha espiritual. Versículo 18 a versículo 20, que diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo agora está dizendo: vocês precisam agora tomar da força, do poder necessário para vencer a batalha. Para vencer a batalha. Em uma batalha, em uma guerra, a tropa precisa estar nutrida, alimentada. Semana passada, no sermão anterior, falei sobre o Sun Tzu. No livro A Arte da Guerra, ele disse que se nós não conhecermos o nosso inimigo, sofreremos a derrota. Se nós conhecermos somente a nós mesmos e não conhecermos o nosso inimigo, para cada vitória e uma derrota. E se nós não conhecermos nenhum nem outro, vamos perder todas as batalhas possíveis. Mas Sun Tzu dizia outra coisa: em uma batalha, a tropa tem que estar nutrida, alimentada, tem que ter força, tem que ter peito para encarar ela, tem que ter poder para enfrentar o oponente. E a palavra de Deus está dizendo: vocês precisam de
duas coisas para vencer essa batalha: dos equipamentos vestir-se da verdade, da justiça. Vocês precisam calçar os pés do Evangelho, se preparar no Evangelho. Vocês precisam do escudo da fé, vocês precisam do capacete da salvação, mas vocês precisam de força. E força a gente só tem com oração. Conhecimento do Evangelho só é possível pela oração. O apóstolo Paulo nos demonstra que nós precisamos estar atentos e vigilantes como um soldado que vai para a guerra. Soldado vacilão não vence batalha. Soldado que não presta atenção no seu inimigo não vence batalha. Soldado que não sabe quais são as táticas, não conhece o campo de guerra, não vence batalha. Precisamos ser vigilantes. Vigilância significa atenção, estado de alerta para vencer uma batalha. E o apóstolo Paulo está nos dizendo isso. Repetidas vezes ele disse que nós devemos nos firmar. E agora ele diz para nós: vocês precisam tomar força. Tomar força orando. Tomar força entendendo que o inimigo de vocês ataca sem parar. O apóstolo Pedro diz que ele ruge e anda em derredor buscando a quem possa tragar. A nossa atitude, meus irmãos, como falei no início, não é de ataque, é de defesa contra as investidas do adversário. E a oração é algo intensamente importante para a nossa vida e para a igreja. M. Maltz, no livro O Poder através da Oração, ele diz: homens de oração poderosa são homens de grande poder e modam as coisas. Seu poder com Deus tem o passo de um conquistador. A nossa força e o poder que precisamos para vencer as batalhas é a oração. A oração é algo urgente em nossa vida. A oração é algo que também deve ser perseverante, deve ser contínuo em nossa vida. Olhe para o texto e diz: com toda a oração e súplica, orando quantas vezes? Em todo o tempo. É perseverante, é contínua. Paulo nos diz na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, na primeira carta: orai sem cessar. E aqui ele diz: orando em todo o tempo. Como? No Espírito. De que forma? Vigiando e com perseverança e súplica. Para quem? Para todos os santos. A oração é uma ação urgente para nós. É uma ação urgente para você. É uma oração urgente para a sua igreja. É uma ação urgente para o seu pastor. É uma ação urgente para o ministério da palavra, para a pregação da palavra, para a evangelização, para a obra missionária da sua igreja. Ela tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Paulo aqui, meus irmãos, nos ensina que nós não devemos orar apenas em favor próprio, mas em favor da nossa igreja, dos nossos irmãos, dos ministros da palavra. A batalha espiritual, ela conclama você para uma luta em oração em favor de todos nós, em seu favor, em favor da família, em favor da igreja, em favor da pregação do Evangelho, porque o apóstolo Paulo está dizendo: orem não somente em favor de vocês, não em favor dos santos, mas ele diz no versículo 19: e também por mim. Orem por mim também, irmãos, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ele está dizendo: eu preciso pregar o mistério do Evangelho, orem também por mim para isso. Há pessoas cegas,
O inimigo cega mentes, cega os olhos espirituais. As escamas dos olhos daqueles que não conhecem a Cristo precisam cair. E nós precisamos orar para isso. Nós precisamos orar para isso. E Paulo ainda encerra no versículo 20 dizendo: eu sou embaixador em cadeias. Paulo estava preso quando escreveu esta carta. E ele diz: mesmo aqui preso na cadeia, eu estou pregando o Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho. Inclusive, Onésimo, aquele que roubou o seu patrão Filemon, se converteu lá na cadeia onde Paulo estava preso. E Paulo escreve esta carta naquele mesmo momento que escreveu a carta para Filemon e para Colossenses, e que nós vamos falar até daqui a pouquinho, porque Tíquico, a quem Paulo aqui cita, foi o mensageiro que entregou essas cartas. Então, meus irmãos, para vencer a batalha espiritual você precisa de duas coisas: tomar o equipamento para vencê-la, tomar a força para vencê-la. Esse equipamento está constituído de vestir a verdade, a justiça, calçar o Evangelho, ter o escudo da fé, tomar o capacete da salvação, que é a palavra. E a força que você precisa é a oração. É a oração. Mas Paulo encerra também trazendo a conclusão desta carta, conclamando a bênção também, para que nós possamos vencer esta batalha espiritual. Versículo 21 a 24. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isto que vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor, com fé, da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo encerra, entendendo que nesta batalha espiritual nós devemos tomar a armadura de Deus. Precisamos também de fé, de amor, de sinceridade. E como eu falei agora, Paulo, ele no versículo 21 apresenta Tíquico, que foi o mensageiro que entregou esta carta circular, que circulou ali naquela região da Ásia Menor. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Então, essa carta provavelmente não foi endereçada exclusivamente para a igreja que estava ali em Éfeso, mas para as cidades daquela região ali de Éfeso. Era uma carta circular, deveria passar por aqueles irmãos. Éfeso também levou a carta para Filemon e a carta para os Colossenses, que são chamadas cartas da prisão. Paulo escreveu quando estava preso em Roma. Então, Paulo está dizendo: olha, esse Tíquico, ele é irmão amado, ele é um fiel ministro da palavra de Deus, ele é um pastor amado também, um pastor fiel, e ele está indo aí para consolar vocês e para dizer a respeito daquilo que nós temos feito. E portanto, Paulo está dizendo: eu rogo a Deus para que a bênção seja concedida a todos vocês, meus irmãos, que a paz esteja no coração de vocês, a vocês que têm fé em Deus, a vocês que têm fé em Jesus. A paz somente só pode ser encontrada naqueles que estão em Cristo, assim como a graça só pode ser concedida a todos que sinceramente amam o nosso Senhor. Você precisa disso também na batalha espiritual, não somente dos equipamentos e da força. Você precisa de sinceridade, amar o Senhor, estar no Senhor, viver com o Senhor. A consecução da bênção, da graça, da paz é resultado de relacionamento com Deus. É resultado de relacionamento com Deus. Eu termino essa mensagem fazendo algumas perguntas para que você reflita e esta palavra seja aplicada ao seu coração. Como você está nesta batalha espiritual?
esta luta contra o mal? Será que você tem perdido as lutas? Será que você tem perdido os enfrentamentos? Você tem tomado a armadura de Deus com os recursos que Ele te oferece, como aqui está? Temos visto muitos apresentar recursos que não são esses. E será que você, meu irmão e irmã, está vestido da verdade, da couraça, da justiça? Será que você está firmado com segurança no Evangelho? Será que o seu escudo é a fé, ou é o desânimo, ou é a preguiça espiritual? Será que a sua mente está protegida do capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Você tem tomado a armadura de Deus por meio da oração, que nos dá força necessária para vencer a batalha contra o mal? Você tem orado por sua vida? Você tem orado pela sua igreja, pelos seus irmãos, pelo seu pastor, pelo ministério da palavra, pela obra que a sua igreja desempenha? Tem. Reflita sobre isso. E saiba que precisamos vencer esta batalha espiritual. E o que precisamos é o que a palavra de Deus agora acabou de nos ensinar. Que Deus assim nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração para o louvor da sua glória. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela sua palavra e pedindo ao nosso Senhor que aplique esta palavra no nosso coração, nos fortaleça, para que nós possamos vencer esta batalha espiritual, esta luta contra o mal. Ó Deus, Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, por esta palavra que fala ao nosso coração. Ó Deus, por tu ter nos chamado a atenção, a correção, pela forma como temos nos portado, não tendo, ó Deus, nos preparado para esta batalha, não nos vestindo da verdade, da couraça da justiça, não nos preparando no conhecimento do Evangelho, não tomando a fé verdadeira como escudo e tomando muitas vezes os artefatos produzidos pela nossa mente e por aqueles que muitas vezes produzem os ensinamentos incorretos, as heresias, as más compreensões da tua palavra. Não temos, ó Deus, colocado em nossa cabeça o capacete da salvação, que é a tua palavra. Ó Deus, muitas vezes não temos tomado a força necessária, que é a oração, e temos sido preguiçosos na oração. Nós não conseguiremos jamais, ó Deus, ter a força que tanto precisamos, o poder que tanto necessitamos para vencer as nossas lutas, se não orarmos constantemente no Senhor, no Espírito, em favor de cada um de nós, em favor da igreja, em favor da nossa família, dos nossos filhos, em favor dos nossos irmãos, do ministério da palavra, da pregação do teu Evangelho. Ó Deus, nos ajude. Nós, ó Deus, sejamos abençoados pela tua palavra. Nós rogamos a tua bênção, Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, te pedindo, abençoa a nossa vida, abençoa esta semana que nós teremos. Agradecemos por esta graça de começar a semana na tua presença. E te pedimos, ó Deus, que a partir de amanhã, quando começam as lutas, as batalhas, não somente espirituais, mas a nossa luta diária, do trabalho, dos estudos, das atividades, dos nossos afazeres, das dificuldades que são pertinentes, ajuda-nos, ó Deus, a poder vencer todos os transtornos, todas as adversidades, para podermos, na tua presença, viver de uma maneira que agrade a tua vontade. Ó Deus, colocamos na tua mão a nossa terra, a nossa cidade, esse estado, o nosso estado da Bahia, o nosso país, e te pedimos que tu abençoe as autoridades constituídas. Tem misericórdia desta terra, tem misericórdia deste povo. Age com a tua graça, com a tua ação, para o louvor de tua glória. Nós oramos, ó Deus, agradecidos,
Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. E assim, peço aos irmãos que continuem as orações em favor de nossa vida, nosso ministério, a oração em favor de nossa família, a nossa igreja, a oração em favor dos projetos da igreja, dos trabalhos que temos realizado, e Deus tem nos abençoado, Deus tem derramado graça sobre nós, e pelas programações futuras também, que estamos sempre aí colocando nos avisos, e estejam orando para que Deus esteja fazendo com que nós possamos prosperar na sua presença. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês, uma semana de muita bênção, de muita graça, de muitas maravilhas.